bem alto. Aleluia. Boa tarde, amados. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Deus é muito bom. Antes de entrar na palavra, quero deixar só um anúncio aos irmãos. Dia 13, domingo dia 13, aliás, vamos começar dia 12. Sábado dia 12, pelas 6 da tarde, na igreja Sobrenatural. Sabe onde é, né? Aqui no Lidl, perto do Lidl, na igreja Sobrenatural. Vai estar lá o edificar o altar, o irmão aqui conosco, o Elias Prudêncio. Vai fazer uma campanha sobre edificar o altar e eles vão estar lá na igreja Sobrenatural no dia 12 pelas 6 da tarde e pronto, estão convidando as igrejas para irem. Eu der o meu convite aos irmãos que quiserem ir, estarem lá para edificarmos o altar em conjunto. Amém? Depois o meu querido amigo, companheiro de luta, o Jim, conhecem o Jim Reimer, ele também vem, ele vai ficar em casa. Domingo dia 13 vai ser Jim a pregar aqui e em Coimbra, dia 13. Amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus. Mas eu para frente darei mais detalhes sobre isso. Aleluia. Vamos perguntar, o título da minha mensagem esta tarde é: o que é que honra a Deus? O que é que honra a Deus? Da nossa parte, da sua igreja. O que é que honra a Deus? Vamos ver. Paizinho, nós nos submetemos a Ti, Pai, na Tua palavra. Por ela queremos andar, por ela queremos viver, por ela queremos, Senhor, estender a nossa fé para a Tua glória, para Te agradar, Senhor, para Te honrar, Senhor. Queremos ser fiéis aos Teus propósitos para as nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Por isso, Senhor, dá-nos revelação e entendimento da Tua palavra, para que possamos aplicar, medir bem e aplicá-la como convém que a gente aplique a Tua palavra em nossas vidas, para a Tua glória e a nossa vitória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu uso aqui como exemplo o apóstolo Paulo, porque para mim o apóstolo Paulo tem falado muito na minha vida. O testemunho desse homem é tremendo. Tem falado muito, em particular na minha vida. Então eu gosto muito, se calhar já notaram, eu gosto muito de usar o apóstolo Paulo. E na sua carta a Timóteo, seu filho na fé, ele diz o seguinte, em 1 Timóteo capítulo 1, versículos 15, 16 e 17. O Senhor diz o seguinte: aleluia! Bendito a todos, bem-vindo a todos, bendito ao Senhor Jesus, bem-vindo a todos que nos escutam online e todos que estão presentes, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aqui temos a Escritura, 1 Timóteo 1, 15 a 17. Esta declaração, diz Paulo, é fiel e digna de plena aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Uau, esse homem é tremendo. Eu sou o pior, diz Paulo. Todavia, por este motivo mesmo, me foi concedida misericórdia, olha aí, não foi por meus lindos olhos, não foi nada disso, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência e me tornasse um modelo, um exemplo para todos nós, um modelo, para todos quantos haveriam de crer nele para a vida eterna. Portanto, e nós cantamos, eu não sei nessa igreja cantamos corinho, mas nós cantamos esse corinho, eu sei. Portanto, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, seja honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Honra e glória. O que é que honra ao Senhor? Então, aqui o apóstolo Paulo conta, mais uma vez fala do seu testemunho, eu acho fantástico o testemunho desse homem, não é? E ele conta isso a Timóteo, também para ajudar Timóteo na sua vivência com Deus. Não é para se gabar, nada disso, mas para edificar. Agora, a sua enorme humildade, a humildade desse homem, devia-se àquela profunda e infinita graça de Deus
que Deus derramou sobre a sua vida, não é? A caminho de Damasco, apesar de Saulo ter sido um perseguidor da igreja, ter feito mal à igreja, ter perseguido Jesus, mas apesar de Deus derrama essa graça profunda sobre ele, e isso mexeu com o coração. Aquele homem nunca mais foi o mesmo. Ele tornou-se humilde mesmo, era um homem orgulhoso, não é? Professor doutor da lei, sou pupilo do grande Gamaliel, etc, etc, não é? Então Paulo ficou maravilhado com a misericórdia de Deus, não é? Para com ele, apesar de saber que as suas atitudes foram odiosas para com Jesus e a igreja do Senhor Jesus. E Deus derrama tanto amor, tanta graça sobre ele. E Paulo passou a compreender essa profunda graça, começou a entender, uau, que Deus é esse, não é? Ele começou a entender como Jesus se importou-se em salvá-lo. Não pegou nele e enfiou lá para o inferno, não, mas salvou-o, não é? É tremendo o nosso Deus, não é? E por isso eu digo, cá para mim, disse para meus botões, se Saulo pode ser salvo e pode ser transformado, então há esperança para nós. Amém? Há esperança para nós. Com isto, o apóstolo Paulo acabou de reconhecer, ao dizer essas coisas, ele reconheceu que, o pior dos pecadores, não é? Que os pecadores religiosos, os religiosos, são os piores pecadores e os mais difíceis de virem à salvação, aceitarem a salvação, não é? Por quê? Porque a autojustiça deles próprios é uma barreira que é muito difícil de ser quebrada, porque eles não deixam que essa barreira seja quebrada, não é? E como pecador religioso que Paulo foi, ele não tem problemas em reconhecer, eu sou o pior dos pecadores. Ele era muito religioso, Saulo era muito religioso. Eu sou o pior dos pecadores, não é? Que jamais existiu. Em outras cartas ele diz que ele é o principal dos pecadores. Muito bem. Perante essas situações, eu vejo Paulo, depois da salvação, depois de ele sentir a graça e o amor de Deus por ele, nas suas reflexões sobre a graça de Deus, nosso amigo Paulo aqui, o resultado dessa reflexão no amor de Deus só podia ser a explosão de louvor, gratidão e honra a Deus, não é? E por Deus ter salvo, ter tirado daquele lodo em que ele se encontrava, não é? E não ter castigado. Mas Deus é assim, não é? Nosso Deus é amor. E essa é a razão porque Paulo disse a Timóteo, aquele versículo 17 que já lemos, por causa disso tudo, o pior dos pecadores, eu fui aquele horrível, fui não sei o que, aquele religioso horrível, não sei o que mais. Ele diz, mas ele salvou-me. Por isso ele diz o que diz no versículo 17, 1 Timóteo 1, portanto, ao Rei eterno, ao Rei imortal, ao Rei invisível, ao único Deus, a Ele sejam honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, gratidão para com Deus em nossos corações e fidelidade para com a vontade de Deus na nossa vida, honra a Deus. Honra a Deus. Então, vamos ver um pouco como é que Paulo era enquanto ele foi Saulo. E ele continua lá, 1 Timóteo 1, versículos 12 a 14. Olha só o que ele diz aqui, tremendo. Ele diz, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me concedeu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Ou seja, para nós podermos ter ministério de Deus, para nós podermos servir a Deus, nós temos que ser fiéis, não é? E a mim, que em tempos passados fui blasfemo, olha aí, blasfemo, perseguidor, insolente, contudo, ele me concedeu misericórdia, porquanto fiz o que fiz, mediante a minha ignorância e incredulidade. Sabemos nós que ignorância não é desculpa. Até mesmo entre os homens, se você vai para o tribunal, alguém me mete no tribunal porque você fez algo e ele foi se queixar, meteu no tribunal, e você vai dizer no tribunal, eu não sabia dessa lei, isso não é desculpa no tribunal. Nós temos que conhecer a lei, não é? Temos que saber.
E assim é. Ele diz, mediante a minha ignorância e incredulidade, mas a graça do Senhor transbordou sobre mim. Uau! Transbordou sobre mim com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Então, ou seja, não havia nada de bom em Saulo que tivesse contribuído para que ele fosse salvo, para que ele recebesse a vida eterna da parte de Deus. Não havia nada de bom em Saulo para que isso acontecesse. Amém? Assim também, antes de nós sermos salvos, também não havia nada de bom em nós que contribuísse para que nós fôssemos salvos e recebêssemos vida eterna. Nada. Não é? E embora Paulo se auto-intitulasse como o pior dos pecadores, também nós próprios, eu próprio, comparando-me com Paulo, cada um de nós, podemos nos comparar com Paulo, embora talvez melhores que Paulo, mas nenhum de nós pode se vangloriar. Todos nós fomos pecadores, não é? Romanos 3, versículo 23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3,10 diz, como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um justo. Então, se nós somos salvos, por graça do Senhor, não é? Por amor do Senhor, não que a gente mereça, mas porque Ele nos amou. Agora, a lista dessas escrituras, na minha vida, em nossas vidas, uma lista que nos diga que quem nós fomos antes da nossa salvação, antes de aceitarmos Jesus, quem nós éramos, é uma lista, eu acredito que é uma lista muito extensa, muito longa, não é? A gente, tal como Paulo diz, eu sou o pior dos pecadores, nós éramos pecadores, amém? Antes de sermos salvos, embora Deus já nos amasse, Deus ama o pecador ou não? Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Deus também já nos amava, nós éramos pecadores, não queríamos saber nada dele, falávamos dele, não estávamos interessados, mas Ele já nos amava ou não? Mas porque nós estávamos na nossa, Deus olhava para nós, para a nossa justiça, naquela posição que nós nos encontrávamos, e Ele via a nossa justiça, como diz a Bíblia, como trapos de imundícia. Não éramos nada, não é? Lá em Isaías 104, versículo 6, a palavra de Deus diz, ora, todos nós estamos na mesma condição do impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça, aos olhos de Deus, se tornaram como trapos de imundícia. Perdemos o viço, murchamos como folhas que morrem, e como o vento, as nossas próprias iniquidades nos empurram para lá longe, ou seja, para longe de Deus. Deixe-me só explicar um pouco mais de trapos de imundícia, para ver como é que era a nossa justiça. Trapos de imundícia, naquela época, eu vou me atrever, vou falar, eram os panos que as mulheres usavam no tempo do seu período menstrual. Eram trapos de imundícia. Não valia nada aquele pano, não é? Então, nós éramos assim, por causa dos nossos pecados. Éramos sujos, imundos. Mas Deus não nos deixou de amar. Deus já nos amava. Amém? E agora repara no seguinte. O apóstolo Paulo chamou-se assim para o pior dos pecadores. E, no entanto, a vida de Saulo, o grande mestre e tal, o grande professor, doutor da lei, etc. Paulo não foi imoral. Paulo não foi fornicador, Paulo não foi mentiroso, Paulo não foi ladrão, Paulo não andava aí nas ruas embriagado, Paulo não andava para ir a prostituir-se, mas Paulo foi religioso. Nesse mesmo sentido, amados, uma prostituta, um tóxico dependente, não são os piores inimigos de Deus. Os piores inimigos de Deus são religiosos com a sua autojustiça. Agora, as pessoas religiosas são os piores pecadores.
Porque desobedecem ao Senhor, opõem-se à palavra, opõem-se ao Evangelho de Jesus, opõem-se ao Evangelho da graça de Deus, amém? Que Jesus veio anunciar. Eles opõem-se a essas coisas. E para ser religioso não é preciso ir à igreja. Pelo contrário, não é? Uma pessoa religiosa acha que não precisa ir à igreja. Já tem tudo, sabe tudo de Deus, já pronto, não é? Uma pessoa religiosa, quando você pergunta a uma pessoa religiosa que se ela depois de morrer se vai para o céu, uma pessoa que seja desse tipo de religioso assim, essa pessoa vai dizer simplesmente, vai responder mencionando as suas obras. O que é que você acha? Eu faço bem, eu nunca faço mal a ninguém, eu ajudo as pessoas, nada de Jesus. Eu. Isso é uma pessoa religiosa, não é? Então, Saulo, o grande doutor da lei, ele opôs-se ao Evangelho, ele diz por ignorância, ele diz por, enfim, incredulidade, mas por ignorância ou não, a verdade é que ele se opôs ao Evangelho. Eu não vou opor-me a alguma coisa que eu não sei. Isso é ignorância, não é? Eu vou me opor a alguma coisa que eu conheço e não concordo, não é? Não, Paulo não. Eu só ouvi falar de Jesus, pronto. Já! É como os religiosos fazem. Opõem-se a Jesus. É porque é Jesus, é porque é a Bíblia, é porque não sei o quê. Muito bem. Porém, Deus tinha chamado Saulo desde o ventre da mãe dele. Deus tem vindo a tratar toda a vida de Saulo, mesmo como Saulo. Deus tem vindo a tratar no âmago do seu ser. Deus tem vindo a tratar desse homem, né? Lá no profundo do seu ser. Embora, na sua força, Saulo continuava a opor-se a Deus e as coisas de Deus. Ele não aceitava. Se não é como ele achava que era, estava mal. Então, ele próprio diz isso. E um dia, ele pôs-se a caminho de Damasco, com todas as cartas, todas as autorizações, mais algum, para ir perseguir a igreja de Jesus em Damasco, na Síria. Até já estava a sair para estrangeiro, já saiu do Israel, já vai para outro país, à procura dos crentes. Atos 26, 13 a 15, ele conta ao rei Agripa o que foi que lhe aconteceu. E ele diz lá, Atos 26, 13 a 15. Ele diz assim: entretanto, por volta do meio-dia, eles iam a caminhar, ele e os soldados e tal, iam a caminhar em direção a Damasco. Por volta do meio-dia, o rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, muito mais brilhante do que o sol. A Bíblia diz que Jesus brilha 7 vezes mais que o sol, não é? Aqui. Muito mais brilhante que o sol, resplandecendo em torno de mim e dos que caminhavam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em aramaico: Saulo, Saulo, por que razão me persegues? Porquanto resistires ao aguilhão, só te causará sofrimento. É importante isso, saber isso. Foi quando eu indaguei, ele fez a pergunta e teve logo a resposta ele próprio. Ele disse: quem és tu? Senhor. Ele reconheceu logo Jesus como o Senhor, já não é mais aquele que o perseguia, agora é o Senhor, não é? Quem és tu? Senhor. Ao que replicou o Senhor: sou Jesus, a quem tu estás a perseguir, a quem tu persegues. Outro amigo nosso, que também conhecia a vontade de Deus, que também forçou a barra, a vontade de Deus, forçou a barra, para cumprir a vontade de Deus na sua própria força, foi Moisés. Moisés foi enviado por Deus, não é? Para o Egito para ir libertar o povo de Israel. Então ele começou a querer fazer as coisas na força dele. Eu sou o ungido do Senhor, eu é que sei, eu é que não sei o quê. Eu assim, faço assado, nem pergunta nada a ninguém. Eu vou dizer, o que é que ele faz? Mata um soldado, um guarda egípcio, não é? Para provar a Deus, não é? De que ele realmente era capaz, ele estava disposto a libertar Israel da escravidão do Egito. O que é que Deus faz? Deus olha para ele e diz: ai. O que é que Deus faz com Moisés? Ele manda para lá profundo do deserto. Está no mais profundo, vai para o deserto.
Ok, obrigado. Só trocar aqui microfones, porque está mal? 1, 2, ok. Então, e para que Deus o manda para o profundo deserto? Ele manda Moisés para o profundo deserto para tirar Moisés de Moisés. Estão a entender? Ele, então, tu tens a mania que és príncipe de Faraó, que és não sei o que, o trono vai ser teu do Egito, tens a universidade egípcia, das melhores escolas egípcias, és general das tropas de Faraó, nariz no ar, não é? Só fazes coisas. Essa coisa, esse orgulho tem que sair de ti. Moisés tem que sair de Moisés. Então, 40 anos, levou 40 anos a Moisés sair de Moisés. Podia ter levado 10, mas tipo era bem teimoso, não é? Então Deus fez o mesmo com Saulo. Após Saulo ser salvo, depois ele ficou cego por causa daquela luz, recebeu a sua vista, foi cheio com o Espírito, etc, etc. Ele acabou aonde? No deserto da Arábia. Saulo, não é? Estranho, como Deus nos leva para o deserto, não é? Para afinar o caráter. Ali Paulo foi sendo pelo próprio Senhor Jesus. Muitas vezes Paulo diz na Bíblia: eu declaro, não que algum homem me tenha ensinado, mas o próprio Senhor, não é? Lá naquele deserto, Paulo deve ter tido experiências tremendas com Jesus, não é? E Paulo aí também teve que refinar o seu caráter, a sua visão, a sua maneira de estar, de viver e de ver as coisas, a fim de que conhecer o Evangelho, a fim de que Deus o pudesse enviar de volta como apóstolo de Deus para os gentios, não é? Para os não-judeus. Agora, quando nós tentamos cumprir com a vontade de Deus, ou com planos de Deus, ou às vezes são nossos planos, mas nós temos que são planos de Deus para ver se Deus nos ajuda, não é? Também interessa a Deus, portanto Ele também deve ser assim. E queremos fazer essas coisas na nossa própria força. Sabe o que acontece? Nós magoamos-nos a nós próprios e magoamos a outras pessoas, não é? Temos que ter cuidado. E magoando outras pessoas, Deus vai fazer contas conosco, não é? Então, além de atrapalharmos os planos de Deus e atrapalharmos o tempo de Deus, não é? Para aquela situação. Muito bem. Assim como o pecado de muitos crentes hoje em dia é o orgulho, assim também na questão de fluir nos propósitos de Deus, na vontade de Deus, nos planos de Deus, o pecado de Moisés e de Saulo, também foi o orgulho. Eu faço na minha força, eu forço a barra. Dá saber, Deus falou comigo, Deus falou nada. Olha aí. Então, o que honra a Deus? Agora veja esse perseguidor da igreja. Todos os crentes tinham medo dele, porque eles tinham ouvido falar, sabiam do mal que ele tinha feito já, muitos até mortos, foram mortos, né? Outros lançados na prisão, etc. Os crentes tinham medo desse homem. Então aconteceu o que aconteceu no caminho de Damasco. Ele vai cego para Damasco e fica lá na rua direita, numa casa, fica lá a orar. E Deus aproxima-se de um discípulo, um membro de igreja, de uma das igrejas de Damasco, na Síria, que estava em oração. Deus fala com ele: Ananias, vai, Ananias, vamos ver o que ele diz. Vai orar para o Paulo, para o meu servo Saulo, está em tal parte assim. O que, Senhor? Tu manda, Senhor, ele vai me matar. Senhor, é assim que ele me vê que eu sou cristão, sou teu seguidor. Senhor, ele acaba comigo já. Não vai, que eu já tratei dele, eu tenho planos para a vida dele. Muito bem. Então Ananias ganhou coragem e Ananias foi. Atos 9, 17. Só para vermos. Atos 9, 17. Então Ananias foi. Atos 9, 17. Ok. Então Ananias foi e, entrando na casa onde estava Paulo, impôs sobre ele as mãos, declarando: Irmão Saulo,
Irmão Saulo, não é? O Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me a ti para tornar a ver e para que fiques cheio ou pleno do Espírito Santo. Uau! E logo caíram escamas dos olhos e Saulo começou a ver de novo, né? Teve visão de novo e logo foi cheio com o Espírito Santo, porque é necessário que a gente seja cheio com o Espírito Santo para podermos começar a compreender as coisas de Deus. Amém? E assim, também nós, amados, começamos a honrar a Deus em nossas vidas quando nós nos esvaziamos de nós próprios, como Moisés teve que esvaziar-se de Moisés, esvaziamos-nos de nós próprios, do nosso ego, amém? E nos vemos assim, humildes perante a graça de Deus, como Paulo se viu. A graça de Deus torna-nos humildes, não é? O amor que Deus tem por nós, etc. E vemos-nos assim, é como diz o apóstolo, o profeta João Batista, não apóstolo, mas profeta, diz que, em João 3,30, diz que é necessário que ele cresça, que eu diminua. Nesse sentido, ele diz que ele cresça, que o ministério dele cresça e que o meu acabe, porque eu já fiz o que tinha a fazer, não é? Mas também é necessário que nós nos esvaziemos de nós próprios, que ele possa, a sua presença possa aumentar em nós. Amém? Então, não é que Deus precisa de crescer em estatura, porque ele é o que é eternamente, não é? Mas é a sua presença que precisa ser aumentada em nós, em mim, em todos nós, não é? E para isso poder acontecer, primeiro eu tenho que me esvaziar de mim. Amém? De mim mesmo. Daqui as minhas opiniões, das minhas ideias, das minhas não sei o quê. Tenho que me esvaziar e depois Deus vai dar os seus planos, a sua visão, etc. E então, nós vamos concordar com o rei Davi, quando o rei Davi diz, lá em Salmos 34:3, o rei diz assim: proclamem a majestade do Senhor comigo, amém? Nós vamos compreender, nós vamos proclamar a majestade do Senhor. E todos a uma voz, exaltemos o seu nome. Nós fizemos aqui, louvamos a Deus. Por quê? Porque nós temos alguma presença já do Senhor em nós, ou não? Amém? Nós já o louvamos, Senhor, nós te exaltamos, nós te amamos, nós precisamos de ti, nós queremos mais de ti. Uma lupa, os irmãos sabem, uma lupa não torna um objeto maior do que já é, apenas torna maior para nós vermos maior, para nós podermos ver mais detalhes daquele objeto, podemos reconhecer mais detalhes, amém? Assim também o meu louvor, a minha adoração a Deus, não vai tornar Deus maior, ele já é o que é, não é? Mas o que vai fazer é que vai aumentar a presença de Deus na minha vida, amém? E eu vou estar a honrar a Deus, a glorificar o seu santo nome. E quando nós nos esvaziamos, nós temos mais do Senhor. Mas quando nós, teimosamente, em vez de esvaziar nós, diminuímos Deus em nossas vidas, isso acontece com tanta frequência, infelizmente, por causa das nossas atitudes orgulhosas, emproadas e, enfim, de nós próprios, nós diminuímos o Senhor na nossa vida, não é? E achamos que estamos bem. Ou seja, nós temos necessidade de vermos Deus em nossas vidas tal qual Ele é e não tal como nós pensamos que Ele é, não é? Agora, porque na minha fraqueza, na nossa fraqueza, nós vemos Deus, olhamos para Deus e também vemos Deus um bocadinho mais poderoso que nós, mas não muito mais. Vemos também um Deus pequeno, ou pelo menos mais pequeno daquilo que Ele é, não é? Por causa da nossa fraqueza. Mas nós começamos a louvar a Deus, a adorar a Deus, a buscar o Senhor, a sua palavra. Sabe uma coisa? Algo começa a acontecer dentro de nós. Deus começa a crescer em nós, como se fosse a tal lupa, mas dessa vez é a realidade mesmo, né? Começa a crescer em nós o seu poder, a sua misericórdia, e nós começamos a fluir no poder de Deus para nós. E isso, amado, ajuda-nos a esvaziar-me de mim próprio e aumentar Deus em mim. Louvor e adoração a Deus é muito importante em nossas vidas.
palavra de Deus, darmos tempo com o Senhor, é muito importante. Elias, isso falo de uma experiência que eu tive na minha vida, essa experiência que vou partilhar com os irmãos. Deus tratou-me assim, usou muito essa passagem para a minha vida. Elias, o profeta Elias, Deus, as páginas tantas, Deus diz para Elias: olha, vai-te lá para leste do Jordão, lá na ribeira de Quiriate, e fica lá, eu vou te alimentar. Bebes a água da ribeira e os corvos vão trazer pão e carne de manhã e pão e carne à noite. Não é? Eu vou cuidar de ti. Vamos ler. Eu quero que os irmãos notem que Paulo não saiu da ribeira enquanto não tivesse ouvido a voz de Deus. Coisa que hoje não se faz, infelizmente. Diz assim, 1 de Reis 17, 2 a 9 só, chega, 2 a 9. Diz, depois disto, a palavra de Yahweh, não, 1 de Reis 17, 2 a 9. Ok. Depois disso, a palavra de Yahweh veio a Elias, ordenando: retira-te daqui, vai para leste, refugia-te perto da ribeira de Quiriate, a leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos, coisa tremenda, não é? Ordenei aos corvos que ali te deem alimento. Então, Elias não, Senhor, corvos, não, Elias foi, simplesmente obedeceu. Elias partiu e fez tudo conforme a palavra de Yahweh. Uau, fez tudo. Obedeceu. Foi morar perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Olha aí. Os corvos lhe traziam carne, pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao pôr do sol. Ele não perguntou assim, como é que os corvos vão trazer comida? Nada. E que tipo de comida que é? Não perguntou nada. Ele trazia pão e carne, olha, do palácio do rei. Comida chique para o seu profeta. Não é? Pão e carne ao pôr do sol. E ele saciava a sua sede das águas do ribeiro. Entretanto, passado alguns dias, a torrente secou, porquanto as chuvas haviam cessado sobre a terra. Então a palavra do Senhor lhe foi dirigida nos termos: agora apronta-te e vai viver em Sarepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te providencie teu sustento. Meu Deus do céu, como Deus é tão bom. Note uma coisa, eu aprendi isso com o Espírito Santo. Nosso amigo Elias, aqui o profeta Elias, obedeceu a Deus, a ribeira secou, e ele não disse: agora não tem mais água, agora tenho que me mexer, tenho que ir para outro sítio. Eu vou, para onde é que eu vou? Vou fazer assim, não, vou para ali. Não, nada, ficou quieto, à espera de ouvir a voz do Senhor. Eu não tenho água, mas Ele vai me dar água. Não é? Até que veio a voz do Senhor. Diz: vai, porque tem alguém que vai providenciar para ti, lá no outro lado, no outro canto do país, não é? Ordenei ali uma viúva que te providencia o teu sustento. Elias obedeceu a Deus e permaneceu fielmente ali para onde Deus o tinha guiado. A ribeira estava seca, mas ele não saiu dali. Não é? Mas o que é que fez Elias? Esperou pela voz do Senhor. Agora, mesmo se o riacho por onde Deus nos guiou estiver seco, não saia dali. Espere fielmente até ouvir a voz de Deus. Não force a barra como tantos fazem, não é? Mas espere para ouvir a voz do Senhor. E às vezes leva tempo eu ouvir essa voz, não é? E Deus vai vir, Deus vai dar instruções. Essa coisa de servir a Deus não é como nós queremos, é como Ele quer, não é? Então, eu digo isto porque por mais espiritual que alguém seja, por mais dotado que alguém seja, não sabe a vontade de Deus, a não ser que Deus fale. Muitos, por isso, preferem seguir os conselhos e as profetadas, os conselhos errados, com muita lógica e nada
espiritualidade, parece que sim, parece bem, e atiram-se de cabeça. Não. Fique no lugar seco. O deserto, não é? Até você ouvir a voz do Senhor. Até você ouvir a voz, as instruções do Senhor. Não saia daquele lugar. E sabe por que estou a dizer isso? Aqui faço minhas as palavras do Senhor, e através do profeta Jeremias, minhas, na minha própria vida. Jeremias 10, versículo 23. Jeremias 10, 23. Diz assim: ó Senhor, eu sei que ao homem não pertence o seu próprio caminho. Quantos crentes querem servir a Deus, por exemplo, no seu próprio caminho? Nem lhe compete traçar os seus passos. Eu vou ali, eu vou fazer, eu vou... Não! Vamos ouvir a instrução do Senhor e depois sim nós vamos. Amém? Eu digo isso, irmão, porque eu aprendi isso. Irmãos, eu, se me permitem, quando cheguei a Portugal, nós sofremos, nós passamos um mau bocado. Nosso ministério na África do Sul, eu vou falar um pouco mais à frente, enviou-nos para cá com promessas, todos os meses iam mandar, iam ajudar, e não sei o quê. Só que, entretanto, nós estávamos aqui já, não conhecia esse país, nunca cá tinha estado antes. Fomos para Coimbra, ouvimos falar de Coimbra, mas nunca lá estivemos. Capas negras e aquelas coisas todas, mas nunca lá tínhamos estado. Mas chegámos a Coimbra, minha esposa olhou para mim e disse: estou a sentir que é aqui. E eu também senti aquela mãe aqui dentro do meu coração. É aqui mesmo. Agora fazer o quê? Não conheço ninguém. Para mim era como se estivesse num país estrangeiro. Como é que é? Bom, sentimos, orámos, eu dizia aqui. Ficámos, no princípio, eu tinha convites de igrejas, de organizações, mais a sul, um bom salário, e isto e aquilo, professor da escola bíblica, dar aulas no colégio teológico, e não sei o quê, e não sei o que mais, e 1000 contos por mês, 1000 contos por mês, para pagar o aluguer de uma igreja, ser o pastor, ainda para o meu salário. 1000 contos de dinheiro naquela época. E tal, não sei o quê. E outros dizem: não, vem trabalhar comigo. Ouviram, vê o que um homem lá e a sua esposa, os pequenos lá da África do Sul estão a orar a Deus, estão a buscar a Deus. Todos a convidar: vem. E eu orava a Deus, diz: orava a Deus: Senhor, parecia muito bom, é muito fácil, é maravilha, então, não é? Deus diz: Eu aprendi que para nós o caminho difícil para a nossa carne normalmente é o caminho de Deus. E fiquei firme. Bom, o resto eu falarei mais à frente. Mas deixe-me dizer o seguinte: na preparação para nós nos tornarmos um ministro de Deus, para nós servirmos a Deus no nosso ministério, porque o ministério é a vida inteira, não é só uns anos, eu desisto, depois quando estiver cansado, não. A gente põe a mão no arado, a gente diz amém a Deus, e nós não somos, se nós voltarmos, recuarmos, nós não somos dignos do Senhor. É sério. No princípio tudo é muito bonito, não é? Mas depois lá na frente as coisas ficam pesadas. E agora? Bom, então, na preparação para nós nos tornarmos a viver no ministério do Senhor, não basta um bom diploma, quer de um instituto bíblico credível ou de uma universidade teológica. Não basta o diploma. Aliás, eu costumo dizer, hoje em dia eu ponho a mão na cabeça, digo assim, porque muitas das vezes pessoas se intitulam pastores de igreja, estão à frente de igreja, não têm credenciais. Não têm credenciais. E as pessoas vão lá e confiam os seus espíritos, a sua salvação, essa gente. Eu, quando vou a um médico, confio o meu corpo a um médico, eu tenho que saber se esse homem é mesmo médico ou não. Não é um charlatão. Então, amados, nós temos de nos preparar bem para a obra do ministério. Como eu disse, a educação, um diploma, qualifica-nos, sim, é necessário que a gente tenha diploma, nada contra ele, pelo contrário, não é? Mas o diploma não nos dá capacidade, o diploma não nos dá a força, a habilidade para resistirmos, para aguentarmos o embate, para enfrentarmos batalhas espirituais, não é?
durante toda a vida do ministério. Porque é toda a vida. Eu uma vez disse uma pessoa que queria oferecer um cãozinho ao filho. Vou dar esse cãozinho para o Natal para o meu filho. Sabe o que eu disse, irmãos? Eu sou assim, Deus manda falar, eu falo. Olha a mim, diz assim, amado, desculpa. Isso não é prenda de Natal, isso é um animal. Isto tem vida. Isto vai viver muitos anos. Você está preparado para cuidar desse bicho? Ou é só prenda de Natal? E acabou o Natal, pronto. Não, é uma responsabilidade cuidar desse animal. Não é? Assim é o nosso ministério. Não é só porque parece bem, eu gosto, as pessoas batem palmas, as pessoas gostam de... Não! É muito mais do que isso. Agora, eu aprendi que esta capacidade de resistência, de ficarmos firmes, de sermos fiéis, de cumprirmos com a vontade de Deus e ficarmos firmes no lugar seco para onde Deus nos guiou, não é? Essa resistência tem muito a ver com nós esvaziarmos de nós próprios e encher-nos com o Senhor. E aleluia. Eu recordo-vos que esvaziar-nos de nós próprios ajuda-nos a magnificarmos a Deus mais e mais, e com mais espiritualidade, amém? De olharmos mais para a força, para o poder de Deus, para a capacidade de Deus, para a habilidade de Deus em nossas vidas e não na nossa, e podermos confiar totalmente no Senhor. Agora vem um pouco do meu testemunho, rapidamente. Em 1983, nós íamos à igreja, tínhamos uma nossa igreja lá na África do Sul, trabalhava, tinha um bom emprego, Pronto, aos domingos íamos à igreja, minha chantelinha era pequena e tal, e bebê mesmo. Em 83 comecei a sentir no meu coração: serve-me, segue-me, segue-me. Eu digo, pá, que é isso? Pá? Nunca senti isso antes. Segue-me, aqui no meu coração, né? Segue-me. Eu digo assim, uau, Deus está-me a chamar. Uau. Mas depois de outros momentos disse, deve ser eu, essa é coisa minha, deixa lá isso. Mas aquilo continuava, segue-me, vem, segue-me. E a partir de então eu perguntava aos pastores, o meu pastor, aliás, a nossa igreja tinha vários pastores, aos pastores, a pregadores que vinham lá pregar e tal. Eu perguntava, como é que você sabe que você é chamado, que Deus está a chamar para o ministério? Como é que se sabe? Que eu queria ter certeza. Eu não queria meter em algo que não era chamado. Isso é feio. O meu pastor diz assim, sabes? Mas como é que sabes? Ele, sabes? Uau! Eu esperei mais um bocado, continuei a busca do Senhor. Eu queria ter aquela certeza que realmente era Deus, não era eu. Eu não tinha comido, sei lá, salada de beterraba à noite e depois tinha essas coisas, né? Chamamos, não sei o quê. Eu queria certificar que era o Senhor, não é? E que o Senhor me estava a chamar. Em 84, um ano depois, o nosso pastor encontrou lá um pregador, lá em Joanesburgo, lá um pregador em inglês, lá numa reunião, e convidou para vir pregar à igreja, à nossa igreja. Era um homem da Inglaterra, que estava a passar por as igrejas, que o convidasse para vir pregar e tal. Que alguns de vocês, não sei se lembram, talvez não, talvez a irmã Susaltina e o irmão Fernando, lembram do Bob Barker, um magrinho alto, maluco, doido, mesmo alegre, mesmo. Bob Barker veio pregar a nossa igreja, na altura era solteiro, 84. Ele começa a pregar e minha esposa e eu, nós começamos a evangelizar no bairro onde a gente morava, portugueses, malta portuguesa, porque nós juntávamos. Eu dava aulas de matemática, eu dava aulas de mineração na minha garagem, a jogar às setas. Eu dava as aulas, eles iam fazer exame e passavam. E então eu comecei a falar de Jesus a eles e as esposas, ficavam lá dentro de casa a tomar chá e não sei o quê, e começamos a trazê-los para a igreja. E quando nós vínhamos à igreja, os portugueses todos, nós todos ficávamos num canto atrás, sentados, éramos todos juntos ali. E Bob Barker estava a pregar. E as páginas estão, um homem que eu nunca antes tinha visto, nem ela a mim. E ele diz, ei, aquele casal lá no fundo. E diz assim, o meu pastor, ali do lado dos portugueses. Diz, bem, é um de nós aqui.
Eu não. Eu olhava para o chão, comecei a tremer. Eu falei, sim, tu e a tua esposa. Aí vamos à frente. Ele te entrega-nos a confirmação daquilo que estava no meu coração. Profecia por confirmação. 90% é de confirmação daquilo que já está dentro de nós. Assim, porque eu te chamo, porque tu vais por que são teus, porque não sei o quê, não sei quanto. Eu comprei aquela cassete da pregação, da profecia, escrevi, ainda hoje tenho lá. Escrevi palavra por palavra. Eu estudei aquilo que nós temos de ler a visão, não é? Eu estudava aquilo, Senhor, chamava aquilo a evidência, em nome de Jesus. Senhor, confirma. Muito bem. Então, comecei a preparar para o ministério. Comecei a ir às aulas, uma boa escola bíblica. Aleluia. Comecei a servir os meus líderes espirituais na igreja. Comecei a servir a igreja. Fazíamos tudo, mais uma coisa, desde limpar as casas de banho, preparar a ceia do Senhor, limpar a sala, não só da igreja, mas o escritório do pastor, a sala das crianças, a cozinha, limpar aquilo tudo. Eu e minha esposa limpávamos aquilo tudo. Ela cuidava das crianças, não é? Ajudava outras irmãs a cuidar das crianças, o ministério das crianças, etc. Sempre lavava o carro do meu pastor para ele. E assim o carro? Pois o homem está com o carro sujo. Vou lavar, mostrar o amor do Senhor, né? Lavar, limpar o carro. Ficava todo contente. E pá, obrigado. Amém. Eu buscava o que a minha mão pudesse fazer para a glória do Senhor. E fiz, servi a Deus. Amém. Glória a Deus. Submeti-me aos líderes espirituais que Deus colocou na minha vida. Nunca os maltratei, nunca faltei ao respeito a eles, sempre os servi. Às vezes eu não concordava lá muito, mas não sou eu, mas eles, Pai. Eles são os líderes na minha vida, não eu deles. Senhor, eu servo sim, Pai. Eu tenho que aprender, Pai, tenho que ser humilde. Foi sempre assim, sempre. Muito bem. E é como diz a palavra, em 1 Coríntios 4, versículo 2, diz que além disso, diz Paulo, o que se requer de todos aqueles que têm essa responsabilidade de querer servir o Senhor é que vivam fielmente. Ou seja, vivam dentro da palavra de Deus fielmente para agradar o Senhor. Amém? E honrar os líderes, etc. O apóstolo, já lemos essa escritura, vamos outra vez. 1 Timóteo 1,12 diz, Paulo diz, eu sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me concedeu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Hoje em dia, entras para o ministério, não prova fidelidade nenhuma, não prova submissão nenhuma. Eu, pronto, tenho um ministério. Não é assim. Nós temos que ficar no lugar seco onde Deus nos guiou. Por mais seco que esteja, está seco. Mas Deus ainda não falou, eu vou ficar aqui até ouvir a voz do Senhor. É assim. Preparação. Confirmação da palavra. Aleluia. Entretanto, como eu disse, lá fui para o Instituto Universitário Teológico. Muito bom, dos melhores. Era dos Estados Unidos, mas estava na África do Sul. Nós frequentamos aquele instituto e passamos a servir com fidelidade à igreja, os nossos líderes espirituais, os nossos irmãos na fé, fielmente. E depois, passado um ano ou dois, recebemos a confirmação pela liderança, pelo presbitério da igreja, que nós tínhamos sido achados fiéis, não é? Em toda a boa obra. Mas ainda não me dava o púlpito para pregar, nada disso. Tinha que servir o Senhor. Eu queria púlpito, irmãos, eu queria pregar, nada. Mostrava fiel aos líderes. Depois chegou a altura que a igreja chamou-me e disse, olha, chegou a altura, nós queremos, segundo a palavra de Deus, ordenar-te ao ministério. Os pastores nem sabem o que é isso, ordenação. Queremos te ordenar ao ministério, com a imposição de mãos do presbitério. Não é? Chamaram outros líderes espirituais de outras cidades que vieram. Ali eu fui ordenado para o ministério. Ali com
me ungiram, puseram as mãos sobre mim, ungiram-me, eu fiquei lá no chão não sei quanto tempo, não é? Ungiram com azeite. E depois, como diz o Espírito Santo, separai para mim a Paulo e a Silas, e Barnabé, não é? Para que os envie para onde eu quero usá-los, não é? Assim nós fomos separados e nós já sabíamos, Bob Barker tinha dito que viríamos para junto dos nossos, é Portugal, não é? E viemos. Então entramos no ida de Jesus, mas sempre responsáveis. Eu aprendi que não se entra nessas coisas de Deus, nesse serviço de Deus, nesse ministério, assim de qualquer forma. Nós temos que seguir os trâmites, amém? Mostrar primeiro que somos fiéis. Entra no teu descanso, no descanso do teu Senhor, meu bom e fiel servo. Não é meu bom estudioso servo, meu bom pregador, não. Meu bom e fiel servo, fidelidade. Então, infelizmente, não é assim, infelizmente, às vezes acontecem coisas que não é assim que acontece, mas enfim, isso é com Deus, não é comigo. Porque na minha vida, eu acho, em todas as nossas vidas, eu acho que Deus tem algo a dizer ou não. A igreja, os líderes da igreja têm algo a dizer ou não. A igreja tem algo a dizer ou não. Bom, irmãos, viemos para Portugal, rapidamente, aconteceu uma coisa na igreja, aquele dinheiro que eles iam mandar todos os meses acabou, nunca mandaram. Olha, sabe o que eu me achei? Sabe quando você vai no mar alto e de repente falta o chão, o barco vai ao fundo e você está no mar alto, no meio dos tubarões, ou você nada ou você afoga-se, não é? Foi assim que nós nos sentimos em Coimbra. E agora? Não, pedimos desculpas, aconteceu isto, coisa horrível, nem vale a pena. Não podemos, a igreja está quase a fechar, não podemos. Ai Deus, nós começamos a nadar. Ali é o nosso deserto, Coimbra foi o nosso deserto. Nós fomos para a universidade orar nas ruas, falar às pessoas nas ruas, mas achavam, você é maluco, não sei o quê. Assim, nas ruas de Coimbra, não tínhamos ninguém. Tínhamos um apartamento, tínhamos que pagar 35 contos por mês. Onde é que foi o dinheiro? É assim, irmãos. Tinha algum, porque eu trouxe algum dinheiro. Eu disse, Deus, eu não saio da África do Sul enquanto eu não pagar as minhas dívidas aqui no meu país. Mobílias que eu comprei, carro que comprei, não sei o que comprei. Enquanto eu não pagar as minhas dívidas aqui, eu não saio daqui. Eu vou pagar as minhas dívidas todas. Olha, paguei as minhas dívidas, ainda trouxe algum dinheiro comigo. Deu para sobreviver aí uns 6 meses. Bom, andamos assim. Eu lembro que Deus enviava os corvos, irmãos. A água tínhamos, né? A do Mondego. E Deus enviava-nos os corvos. Por exemplo, nós saíamos depois do jantar. A minha televisão era da África do Sul, tinha lá uns cristais, não sei o que, não davam aqui. Portanto, não tínhamos televisão. Pronto. Então, vamos passear com os miúdos. Íamos até a rua lá, Ferreira Borges, lá de Coimbra, caminhar, ver as montras depois do jantar, deixá-los correr um pouco, né? E prontos para as crianças correrem. E quando voltávamos, na porta do apartamento, à entrada, olha, tinha pacotes de leite, pacotes de cereais para as crianças, aquelas papas para as crianças, fruta, não sei o que, aqueles frasquinhos, um monte deles. Tinha hortaliça, tinha um bacalhau, ou sei lá, assim no chão. Abríamos a porta, meteram um envelope debaixo da porta, um envelope que aqui nunca vi envelope daquela cor. Era o envelope que aparecia do outro lado, com dinheiro lá dentro. Não muito, mas dava para ajudar, graças a Deus. Os corvos traziam, eu não sabia quem é que trazia isso, mas sabia que eram corvos do Senhor. Amém? E assim nós fomos vivendo. Eu lembro numa ocasião, eu fui à cidade de Coimbra, tive que fazer umas coisas. Quando voltei, passei em frente à Tricana, o restaurante Tricana, que hoje já tem outro nome, perto de Portugal dos Pequeninos. Era onde nós começámos a ministrar. No fundo tinha não é um sótão, como é? Uma cave. E nós, os irmãos, eles aceitaram Jesus connosco, muito bem, e então emprestaram-nos a cave para darmos cultos. Eu ia passar na rua, a irmã viu-me, disse, pastor, vem aqui. Estava aí um casal de americanos.
A senhora queria um gelado, mas falava inglês e a irmã não percebia. O marido, o americano, estava bêbado, estava assim. Diz, Nora, ajuda-me aqui, por favor, ajuda-me aqui. Eu cheguei, falei com ela em inglês e tal. Ela disse o que é que queria, já não me lembro o gelado que era. Eu disse à irmã, olha, sim, tem, procurou, deu e tal. E lá o homem olhou para mim e disse, tu falas bem inglês, pá, és inglês? Eu disse, não, eu sou português. Então eu aprendi a falar tão bem. Olha, vivi uns anos na África do Sul e agora estou aqui em Portugal. O que é que fazes? Sou missionário. Fui enviado para cá para pregar o Evangelho. Olha mais um corvo. Olha, eu já há muito tempo que não vou à minha igreja. Eu também sou cristão, mas bêbado. Eu também há muito tempo que não vou à minha igreja, por isso também há muito tempo que não dou os meus dízimos. Por isso, toma aqui. Deu-me $120 americanos. É os corvos, irmãos. Assim nós fomos andando, servindo a Deus fielmente. Senhor, pudesse em Coimbra, eu não vou sair de Coimbra. Comecei a viajar, Deus abriu uma porta para o estrangeiro, comecei a viajar à América. Vem aqui, nós cuidamos de ti, tu vais ter um bom salário, tu pregas bem, tu ensinas bem a palavra, tu não sei o que, tu vem, ficas aqui conosco, a gente cuida de ti, não sei o que, vais gostar. Deus, vou ao Chile, vou à Argentina, vou ao Brasil, vou não sei o quê. Pastor, venha para aqui, pastor, não sei o quê. Senhor, ok. Ribeira Seca, ok, Senhor. Fielmente. Eu podia, se eu quisesse na minha força, tal como Moisés, matava só lá o guarda egípcio e pronto, não é? Não é assim. Amém. Ficamos atentos à voz do Senhor. Porque eu aprendi uma coisa, Deus não age fora do seu tempo. Quando Deus fala no tempo dele. Às vezes o tempo dele não é o nosso tempo. Às vezes passa tempo e nós ficamos requietos, não é? Queremos ouvir, mas Deus, por que não falas comigo, Senhor? Eu devo estar em pecado, Senhor. Tu não falas comigo porque eu estou em pecado. Não, nada disso. Deus está a refinar o nosso caráter. A ver, até onde nós vamos ser fiéis a Ele. Porque o ministério é uma coisa preciosa que Deus nos confia, ou não? Não é? Temos de ser bons dispenseiros daquilo que Deus nos confia. Então, aleluia, aprendi que Deus nunca chega, sempre age, fala no seu tempo. Mas outra coisa que aprendi é que Ele nunca chega tarde. Deus nunca chegou atrasado em momento algum. Chega sempre no tempo certo. Para nós achamos que devia ser ido ontem, mas não. Mas Deus é no tempo dele, amém? É o tempo certo. Então, se alguém tem chamada de Deus, então esse alguém tem de agir, fluir com Deus, no tempo de Deus e pela voz de Deus. Amém? Deus, por quê? Porque Deus sempre completa aquilo que Ele inicia. O apóstolo Paulo, tem que me acelerar aqui. O apóstolo Paulo foi fiel a Deus. Aquele homem para mim foi um exemplo. E continua a ser. É um modelo, como ele diz. Eu fui um modelo, um exemplo, não é? Para mim é. Então Paulo esperou durante muitos anos para ir pregar o Evangelho. Não é? A sua separação espiritual. Até que lá na Antioquia, na igreja da Antioquia, o Espírito Santo falou. Estavam em oração. Separai para mim Paulo, não é? E Barnabé. Depois veio a separação. Ele entrou no ID de Deus. Entrou no ID do Senhor. Aleluia. Agora, enquanto ele não foi separado para o ministério, Paulo andou muitos anos lá na Arábia, aqui e ali, voltou para Damasco. Enfim, vamos ler aqui um pouco. Foi salvo e a igreja da Judeia ouviu falar disso, as igrejas, né? Desse milagre. Gálatas 1, versículo 14 a 24, diz assim: e no judaísmo, olha, ele fala dele, do Saulo agora. No judaísmo, eu era o maior. A maioria dos judeus da minha idade, jovens, e agia com extremo zelo, é religioso, não é? Em relação às tradições dos meus antepassados. Todavia, ele agora Paulo compreendeu. Deus separou-me desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça. Quando então foi do seu agrado revelar seu filho em mim, entrada no caminho de Damasco, para que eu o proclamasse entre os não-judeus, entre os gentios, parti imediatamente, olha aí, e não pedi orientação a pessoa alguma. Por quê? Porque ouvi a voz do Senhor.
Alô, ele tinha comunhão com Deus, ouviu a voz do Senhor. Nem mesmo subi a Jerusalém para me aconselhar com os que já eram apóstolos, Pedro e todos eles, né? Os apóstolos, antes de mim, mas sem me deter, segui rapidamente para a Arábia, deserto com Jesus, para refinar o caráter, tirar aqueles nhanhanhãs, tirar Saulo para que ele pudesse ser um Paulo, não é? E depois retornei a Damasco, versículo 18. Passado 3 anos, subi a Jerusalém a fim de conhecer Pedro pessoalmente, o apóstolo Pedro, e estive com ele durante 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Porque ao contrário do que dizem, o chefe da igreja não é Pedro, mas é Tiago, o irmão do Senhor. Ok? E ele era o pastor da igreja de Jerusalém. Agora, sobre tudo quanto vos escrevo, afirmo diante de Deus que não há qualquer palavra mentirosa da minha parte, e em seguida fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e até então não era conhecido pessoalmente pelas igrejas de Cristo na Judeia. Olha aí, Paulo. E eles falavam, eles apenas haviam ouvido a notícia. Aquele que antes nos perseguia, agora está a proclamar a mesma fé que outrora procurava destruir. Uau! E louvavam a Deus por minha causa. Isso é lindo, não é? Um bom testemunho. Então, como é que a sua e a minha atitude se compara com a atitude do apóstolo Paulo? Como é que Deus nos vê a nós neste momento? Olha para nós, o que é que Ele vê em nós? Estamos nós a forçar a barra ou estamos nós simplesmente, fielmente a obedecer a Deus? O Senhor sabe, não é? Estamos nós a querer fazer a vontade do Senhor ou queremos nós forçar a barra a fazer a nossa vontade pensando que nós estamos a servir a Deus? Não sei, irmãos, não sei. Cada um sabe, Deus sabe. Veja lá, Norton, vejam lá se não é necessário nós voltarmos, tivemos que voltar para o lugar seco, para onde Deus nos guiou. Não sei, eu continuo no lugar seco, depois de muitos anos, desde 88, então, já estamos aqui, 2022, lugar seco. Será que eu saí de um lugar de onde nunca devia ter saído? Deus o sabe, não é? Por outro lado, se calhar, há muito tempo que nós não ouvimos a voz de Deus e pensamos que Deus não fala é porque estou errado, é porque tenho que mudar, tenho que sair daqui, tenho que não sei o quê, não é? E porque Deus não fala, Deus não faz, Deus não sei o quê. Não. Nós vamos continuar fielmente naquele lugar, como Elias, naquele lugar seco, à espera de ouvir a voz do Senhor, não é? À beira daquele riacho, ouvir a voz do Senhor. Se isso é você, se você tem estado em lugar seco, você está firme, você está daqui, não saio daqui, ninguém me tira. Deus vai falar comigo, Deus vai mostrar, mas enquanto eu não ouvir de Deus, eu não saio daqui. Então, parabéns. Certamente Jesus se alegra consigo. Amém? E bendito seja o nome do Senhor. Não dependa nunca, por amor de Deus, hoje está na moda isso, de profetadas. A gente nem sabe de onde vem essa gente, não sabemos se... Olha, nem tem credenciais, se não tem credenciais, dizem que são, eu não sei que são, porque ouvimos falar que são, e assim diz o Senhor. Cuidado com essas profetadas, conselhos errados, cuidado, não é? Depende apenas, irmãos, da confirmação pela palavra de Deus, da palavra de Deus, pela voz do Espírito Santo no seu coração, e depois o resto que ele falarem, se não for igual que aquilo que ele falou ao seu coração, vá com calma, põe ficheiro 13, guarde, não lance fora, mas guarde, para ver o que vai dar. Amém? E porque a palavra de Deus e a voz do Espírito Santo são a autoridade máxima em nossas vidas, sim ou sim? Agora, a gente não se deve atrever em querer misturar as nossas ideias, as minhas ideias, os meus planos, o que eu quero fazer em serviço ao Senhor com aquilo que Deus quer que eu faça.
Devemos saber filtrar as coisas, não é? Então o nosso alvo deve estar sempre, enquanto nós estamos no Senhor, nós estamos descansados no Senhor, não estamos? Enquanto eu estou a servir a Deus, estou fiel a Deus, irmãos, passamos por tanto, isto e aquilo, e o fulano diz assim, e não sei o que, nós pastores são assim, e outro não sei o que, e aquele não sei o que, nós temos descanso. Deus diz, sabes, nós estamos firmes em Ti, estamos a pagar um preço, estamos, mas alegram-me porque é para a Tua glória, não é? E que seja cheiro suave às Tuas narinas. E Hebreus 4, versículo 10 e 11 diz: pois toda pessoa que entra no repouso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Diante disso, esforcemos-nos por entrar naquele descanso. Esforcemos-nos para entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Enquanto houver descanso, as coisas estão difíceis, parece que nós não temos saída, estamos num lugar seco, mas nós vamos ter paz aqui no nosso interior. Podemos estar numa situação de guerra, toda a gente a fugir, que nem baratas tontas para aqui, para ali, não sei o que, fazer as malas para não sei o que, e Deus diz, fica. Nós vamos ficar ali, irmãos, e nós vamos ter sossego e descanso no nosso coração. Vamos confiar no Senhor nosso Deus. Amém, queridos? Aleluia. Então, nosso amigo Moisés, apressado, forçando a barra da vontade de Deus na sua vida, a querer antecipar as coisas que Deus tinha para ele na sua vida, o que ele fez, na verdade, Moisés, com essa pressa que ele tinha, ele atrasou o seu ministério por 40 anos, ou não? Teve que ir para o deserto. O homem levou 40 anos para aprender, não era assim. Era como Deus queria. E mais, não só atrasou a vida dele, o ministério dele, atrasou Israel. Fez com que Israel passasse mais 40 anos em escravidão. De obediência de Moisés. Ou seja, se eu não faço as coisas como Deus me manda, eu vou magoar pessoas. Eu vou prejudicar pessoas. Não me importa. O problema é Deus. Mas eu não quero prejudicar ninguém. Pelo contrário. Amém, amados? E aleluia. Vamos ser fiéis ao Senhor nosso Deus. E essa aparente atraso, parece que Deus não fala, nunca mais diz nada. Eu estou aqui à espera do Senhor. Não deixe que isso apoquente a sua alma. Fique firme, descanse no Senhor. Louve o Senhor, continua a fazer aquilo que Deus mandou fazer. Aleluia. Deus pôs no seu que faça em nome de Jesus. Aleluia. Continua. Amém. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Porque é sinal de que Deus está a refinar o nosso caráter. Naquela pressão de espera, de confiança, de lealdade no Senhor. O Senhor está a refinar o nosso caráter nele. Porque se as coisas vêm assim tudo fácil, nós vamos esbanjar. Vamos dar pérolas a quem nós não devemos dar pérolas. E isso é mau. Aleluia. E Deus fez do apóstolo Paulo, como já vimos, um modelo para nós. Um modelo, um exemplo que nós podemos seguir. Amém, queridos? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, obrigado, Senhor. Vamos não ser negligentes, como diz a Bíblia. Vamos imitar aqueles, diz lá em Hebreus 6:12, de maneira que não vos torneis negligentes, mas imiteis aqueles que por intermédio da fé e da longanimidade, receberam a herança prometida. Fica firmes. Não aqui, uau, não. Fica na ribeira, secou, continua lá, firme no Senhor nosso Deus. Ele vai fazer coisas tremendas na sua vida. Amém? E eu acredito, amados, e eu falo um bocado, se me permite, de experiência própria, que se nós fizermos assim, Deus vai também usar-nos a nós como modelos, que outras pessoas podem imitar para a glória do Senhor, para a honra do Senhor. É bom nós sermos modelos para o Senhor, ou não? Paulo foi um privilegiado. Aquele homem é tremendo. E Paizinho, nós queremos manter-nos fiéis, Pai, porque nada mais nos qualifica melhor do que a fidelidade aos teus olhos. Senhor, tu próprio dizes, entra no descanso do teu Senhor, meu bom
e fiel servo. Não meu bom estudioso servo. Não meu bom orador. Nada. Meu bom e fiel servo. Fidelidade no Senhor. Paizinho amado, Senhor, essa fidelidade aprende-se na Universidade da Sarça Ardente, na escola do Espírito Santo. Nós podemos ficar firmes em Ti, Senhor, confiar em Ti, por mais que as coisas pareçam que vão acabar, que vão cair, Senhor, enquanto nós estivermos no lugar seco, nós vamos estar. E Tu tens certamente o livramento, Pai. Tu podes falar em nossos ouvidos, em nossos corações, a voz do Teu Espírito para a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Paizinho amado, ajuda-nos a ficarmos fiéis até o fim, até o dia que nós deixamos de existir para esse mundo, Senhor, e vamos para a Tua presença. Ajuda-nos, Pai, a cada dia possamos Te glorificar mais e mais, a servir-Te com mais intensidade, a chegarmos mais a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, porque Tu mereces isso e muito, muito mais, por tudo quanto tens feito por nós, Pai. Obrigado, Senhor. A Ti toda a honra e toda a glória. E a igreja do Senhor Jesus diz: amém, amém e amém. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Paizinho, também quero orar por Portugal, Senhor. Nesse dia de votos, nesse dia de eleição. Estamos no final desse dia, Pai. Quero orar, Senhor, para que, seja qual for o governo que for eleito, seja qual for, não importa, Senhor. Sejam, ó Deus, pessoas tementes a Ti, tementes à verdade, tementes, Senhor, cumpridores, honestos. Ó Deus, já, se não, salve a caminho da salvação, Pai. Pai, e abençoa a nossa nação de Portugal, Senhor, com salvação, com almas para Ti, Senhor, nós oramos, Pai, em nome de Jesus. E o povo, Senhor, diz amém e amém e amém. E Deus abençoe ricamente. Olha, se eu adiantei um pouco mais o tempo, peço perdão, mas tinha que acabar essa mensagem. Amém? Em nome do Senhor. Aleluia. Deus abençoe. Vocês estão online, não sei se ainda estão online, se não. Deus os abençoe ricamente, queridos. Tenham uma semana abençoada. Todos os presentes aqui também. Amém. Que seja uma semana no favor de Deus. A todos, um abraço no amor de Cristo, em nome de Jesus. Amém.